Fala galera, ungida aqui do canal 4K, beleza? Se liga só, Felipe mais uma vez aqui na área e hoje eu vou falar sobre um tema que com certeza ou você já passou, ou você está passando, ou você irá passar, que é a questão do desânimo. Afinal de contas, quem nunca acordou naquele dia sem vontade de cantar uma bela canção, não é verdade? Se você se identifica com esse tema, te aguarda aí até o final do vídeo. Sem mais demoras, roda a vinheta! Bom galera, lutar contra o desânimo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Por quê? Porque o desânimo, ele é uma coisinha chata que atrapalha a gente de estarmos uma constância em Deus, de estarmos uma crescente em Deus, sabe? Então, o desânimo, ele atrapalha a nossa vida de oração, o desânimo, ele atrapalha a nossa vida de leitura, de devocional a Deus, o desânimo, ele atrapalha a nossa vida congregacional, a gente fica sem vontade de ir para um culto, de frequentar um culto. O desânimo, ele não permite que a gente vai ministrar o enfermo, que a gente vai ministrar o cativo, enfim, cara, o desânimo, ele atrapalha a gente em todos os âmbitos da nossa vida espiritual. Então, saber lutar contra ele, ou saber o que fazer quando bater o dia difícil, é de suma importância para que a gente possa se manter sempre a nossa vida espiritual evoluindo, numa crescente, sabe? E a verdade é que o desânimo, ele vai chegar para todo mundo, sabe? Se ele não chegou para você ainda, o desânimo espiritual, ele vai chegar para você. E não é que eu estou profetizando isso, mas sabe, a própria palavra de Deus vai falar lá em Efésios capítulo 6, que o dia mau chegará, né? Então quando chegar o dia mau, tá lá em Efésios 6, se eu não me engano, a partir do versículo 10, o que isso significa é que o desânimo, o dia mau, o dia difícil, ele vai chegar. E passar por momentos de desânimo espiritual não necessariamente significa que você seja mais ou menos crente do que ninguém. Então, entender, cara, que você não é a única pessoa da face da terra que vai passar por uma fase de desânimo, talvez já te dá alguma luz aí pra você, sabe? Não se trata de você, se trata de que é uma coisa absolutamente normal. E entendendo que a coisa é normal, nós precisamos começar a avaliar ferramentas que nós possamos usar para lutarmos contra o desânimo. O desânimo, pessoal, ele pode vir por diversos fatores, por diversas vertentes. E saber discernir da onde está vindo o teu desânimo é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter nas suas mãos aí para combater esse sentimento que está tanto te afetando. Então, eu vou listar aqui alguns exemplos, como por exemplo, o teu desânimo, ele pode vir por causa de uma guerra espiritual. Talvez você estava numa pegada, então a guerra vem e ela vem mesmo, acontece com todo mundo e você acabou não discernindo e acabou entrando no desânimo, né? Um outro exemplo, o teu desânimo, ele pode vir por causa de uma frustração, seja ela física, seja ela sentimental, seja ela espiritual. Às vezes você depositou a tua fé, a tua esperança em algo que não era para você ter depositado. Por causa disso, você se frustrou, veio o desânimo. Um outro fator, gente, que pode vir trazer esse sentimento de desânimo para dentro de você é simplesmente uma época onde Deus está te levando para uma temporada de deserto, né? Como o Espírito Santo fez com Jesus. Então, né, a palavra de Deus vai falar que o próprio Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E é lógico que Jesus, cheio da sabedoria, soube lidar com isso. Usou do deserto para crescer espiritualmente, jejuando e orando. E às vezes, cara, Deus te levou para um deserto, você não está conseguindo discernir essa temporada espiritual na sua vida, e aí então veio o desânimo. E é claro, né, pessoal, que eu não vou conseguir falar sobre cada ponto em específico aqui com vocês nesse vídeo, até mesmo porque cada ponto desse daria um vídeo só para cada ponto, entende? Só que o que eu vou falar aqui hoje, pessoal, eu vou falar de uma maneira bem generalizada, que vai te ajudar em seja lá qual for o motivo na qual foi que você entrou nesse desânimo que você está tanto sentindo, ou que você já sentiu, ou que talvez você irá sentir, que é o fato de que nós, tanto eu quanto você, nós não podemos ser reféns do nosso sentimento. E aqui está o grande X da questão. Por quê? Porque se nós somos deixar ser levados por toda vez que bater um sentimento negativo dentro da gente,
Se a gente for deixar isso daí refletir na nossa vida espiritual, cara, a gente nunca vai ter um crescimento em Deus, porque a gente vai sempre viver em uma montanha russa. Ora eu tô bem, ora eu tô mal, ora eu tô legal, ora não tô, ora eu tô tendo uma vida com Deus, ora não, enfim, sabe? Então, se toda vez que acontecer algo negativo eu for deixar me abalar por isso, refletir na minha vida espiritual, cara, a gente vai sempre permanecer nessa mesmice que nós estamos vivendo. Então, ser um bom administrador dos nossos sentimentos, e eu sei que quando eu falo isso pra essa garotada de hoje em dia, eu sei que talvez seja uma missão impossível, né? Só que aprender a lidar com os nossos sentimentos é algo primordial para o nosso crescimento espiritual, sabe? Porque é o seguinte, que a palavra de Deus vai falar que para que quando chegar o dia mal, tanto eu quanto você, nós já tínhamos que estar revestidos da armadura de Deus. Ou seja, para quando chegar o dia mal, já tem que estar preparado para conseguir lidar com o dia mal. Começando por aí. Então, se eu não consigo ter uma constância em Deus, se eu não consigo ter uma vida espiritual, como eu vou conseguir lutar contra o dia mal, entende? Então, para que eu possa vencer o dia mal, eu tenho que ter uma vida com Deus, eu tenho que estar constantemente me revestindo da armadura dele, como diz lá em Efésios capítulo 6, entende? Então, gente, eu não posso ser deixado levar por aquilo que eu estou sentindo. O crente, ele vive pela fé. O crente, ele não vive por aquilo que ele vê e também não vive por aquilo que ele sente. O crente, ele vive por aquilo que ele crê, cara, que é o que diz a palavra de Deus. Então, se você está assistindo esse vídeo e está passando por um momento de desânimo, o conselho que eu tenho pra você é, cara, vai se revestir da armadura de Deus. Ah, mas Felipe, eu tô desanimado, eu não consigo orar. Eu até tento orar, mas quando eu orar, quando eu vou orar, eu não consigo sentir a presença de Deus, aí eu paro. Gente, para de ser refém dos seus sentimentos. Sentir a presença de Deus é bom, lógico que é maravilhoso. Todo crente tem que sentir a presença de Deus. Só que se você está entrando no teu secreto e não está sentindo a presença de Deus, não significa que Deus não está lá. Entende? Você não pode viver baseado nos teus sentimentos. Você tem que viver baseado naquilo que você crê. Você crê que Deus está ali? Então viva por essa fé. Entende? Então quando você for orar, independente se você estiver sentindo a presença de Deus ou não, ora, porque Deus está ali ouvindo as suas orações. Ah, Felipe, eu achei que você ia me dar aí um passe mágico, uma dica mágica para eu acabar com esse meu desânimo. Gente, isso não existe, sabe? Eu acho muito louco na própria palavra de Deus, lá no livro de Salmos, quando Davi, ele está passando por um momento de dificuldade, de perseguição, onde as coisas estão um pouco conturbadas na vida dele, e ele se pega no momento de frieza, de desânimo espiritual, e olha o que ele vai falar. Ele fala assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor, porque te perturbas dentro em mim. Então a gente percebe que Davi, ele está forçando a alma dele a bendizer a Deus, independente do que ele está sentindo, independente daquilo que ele está passando. Então eu volto a repetir, se você está passando por um momento de desânimo espiritual, cara, força o teu corpo a orar mesmo assim, força o teu corpo a ler Bíblia mesmo assim, sabe? Por isso é importante, e existe um termo para isso, que são as disciplinas espirituais. Por que disciplinas, cara? Porque a disciplina, ela vai te levar a fazer algo mesmo sem você ter vontade de fazer aquilo, entende? Por isso é importante você se disciplinar espiritualmente. Porque se você for ficar esperando ter vontade para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Um exemplo, diz pra mim quando você vai acordar com vontade de fazer um jejum, cara. Você nunca vai ter vontade de jejuar, essa é a realidade. Se você não forçar o teu corpo a fazer isso, você nunca vai ter a prática do jejum, sabe? Me desculpa se não é isso que você queria ouvir, cara, mas deixa eu te falar, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, sabe? Não tem palavra mágica, não tem, sabe, macumbinha gospel, não tem nada disso, cara. O que vai fazer você sair do teu desânimo, brother, é você forçar o teu corpo, se disciplinar,
dentro das disciplinas espirituais. Sabe, porque hoje você pode estar orando e não estar sentindo a presença de Deus, mas permanece orando, cara, porque qualquer dia desses aí você vai entrar no seu secreto e vai ser uma noite maravilhosa, onde você só vai, sabe, você não vai nem conseguir falar, mas você só vai sentir a presença de Deus e chorar, chorar, chorar. Cara, eu já perdi as contas das vezes que eu entrei no meu secreto sem vontade nenhuma de estar orando e Deus me encontrar ali, cara, e eu, depois que eu começar a orar, não querer mais sair daquele lugar, sabe? Já perdi as contas, gente, sabe? Então, é importantíssimo, isso aqui é fundamental. Não viva a tua vida espiritual baseada nos teus sentimentos. Se você está sentindo prazer de estar na vontade de Deus, amém, glórias por isso. Continua, vai nessa pegada. Se você está sentindo a presença de Deus como você nunca sentiu antes, amém, top, glória a Deus. Agora, gente, não é uma lei de que você vai ter vontade de orar. Não é uma lei de que quando você for entrar no teu secreto, você vai sentir a presença de Deus, sabe? Não é uma lei, gente. Sabe, não tem nada de errado com isso. Agora, o problema é quando eu entro e eu estou simplesmente sendo guiado por aquilo que eu sinto e não por aquilo que eu creio. E aí, então, porque eu não estou sentindo, eu não vou adorar a Deus. Como se Deus deixasse de ser Deus porque você não está sentindo a presença dele, sabe? Como se ele deixasse de ser digno da adoração, de todo louvor, de toda adoração, de toda a sua entrega, sabe? Porque você não está sentindo a presença dele. Isso não tem lógica, sabe? Então, se você, cara, está passando por isso, força o teu corpo, sabe? Não seja escravo, não seja refém dos teus sentimentos. Não deixe com que isso aqui venha te paralisar. Não deixe com que os teus sentimentos negativos venham refletir a tua vida espiritual. Porque senão você vai viver numa eterna montanha russa. E a palavra de Deus diz que nós iremos viver de glória em glória, cara. Sabe? Não é dia sim, dia não. É de glória em glória. É um constante crescimento, sabe? Então, gente, não sei se isso aqui foi o que você queria ouvir, mas eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, vai te ajudar. E eu espero que depois você venha aqui nos comentários e contar o teu testemunho, se isso aqui te ajudou. Amém? É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não seja escravo dos teus sentimentos. Decida viver por fé. Decida viver por aquilo que você crê. Amém? Força o teu corpo a orar, a ler, a jejuar, mesmo sem vontade ou com vontade. Faça, independente de qualquer coisa. Beleza? É isso aí, galera. Espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Que Deus te abençoe. Um abraço no seu coração. Fui!